Cultura e costumes. Hoje nós vamos abordar também um tema para pensar, para refletir sobre isso. O ambiente cultural do tango versus o ambiente cultural da milonga. Eu vou ler aqui. Esse tema é muito amplo. Poderíamos ter um curso somente para tratar disso. O fato é que o ambiente milongueiro é um capítulo à parte do universo do tango. Se entendemos o tango como um fenômeno cultural, como uma árvore cujo tronco é a dança e os galhos são a música, a poesia, os cantores, as orquestras, os personagens, o costume, a história, ou seja, se a gente entende o tango como um fenômeno cultural gigante, como eu disse aí, cujo tronco é a dança, porque o tango nasce pela dança e não pela música, cujo tronco é a dança, que deu origem a todas as outras, música, poesia, cantores, orquestras, tudo isso. Então, o ambiente milongueiro é uma cultura também, pois apesar de existir dentro do universo cultural do tango, tem suas próprias dança, músicas, orquestras, poesia, cantores, personagens, costumes e histórias. O universo milongueiro é um universo dentro do universo do tango, mas também é um universo. Entender que existe um contexto cultural milongueiro que é muito particular dentro do universo do tango, encurta muito o caminho quando pensamos em ensinar pessoas a dançar nas milongas. Se a gente entender que são dois universos, um incluído no outro, o milongueiro incluído no do tango, a gente encurta o caminho. Por exemplo, em termos de cantores de tango, mais famosos, em termos de cantores de tango, os mais famosos seriam, por exemplo, Agustin Magaldi, Carlos Gardel, Charlo, Hugo del Carril, Júlio Sousa, Roberto Goyeneche. Nenhum deles canta em nenhuma boa milonga do mundo, jamais. Não, não que eles cantassem, né? Porque todos já morreram. Mas não passa, não passa. Eles são os cantores de tango mais famosos, alguns dos mais famosos de todos os tempos, e não toca na milonga. Como assim? Como assim não toca na milonga? Os cantores mais famosos das milongas são Alberto Castillo, Alberto Podestá, Ángel Vargas, Francisco Fiorentino, Roberto Maida, entre tantos outros que não são famosos. Talvez o Castillo, mas eles não são tão famosos no ambiente do tango. Eles são famosos no ambiente da milonga. São dois mundos. Se formos para o assunto dançarinos, podemos dizer que os dois nomes mais famosos do tango nos tempos de ouro foi El Cachafaz, Ovidio José Bianchi, e nos tempos do Ressurgimento, ou seja, dos anos 80 em diante, Juan Carlos Copes. Eles jamais foram pessoas importantes no ambiente milongueiro. Podemos citar que, neste ambiente, um dos dançarinos mais destacados dos tempos de ouro foi Petróleo, Carlos Alberto Esteves. E no Ressurgimento, agora, depois que o tango volta a ter vida, Carlos Gavito. Apesar de Gavito ter circulado entre todos os ambientes do tango, ele não está entre os mais importantes dançarinos do tango como um todo, enquanto no universo milongueiro ele é uma unanimidade. O que eu queria dizer para vocês é que existem dois universos. Um universo mais amplo, que é o do tango, e um universo mais restrito, que é o universo milongueiro, onde nós estaremos inserindo os nossos alunos. Em síntese, quando começamos a pensar que existe um contexto cultural milongueiro, a parte do contexto cultural do tango, ou mesmo dentro dele, como um departamento à parte, e se queremos de fato formar dançarinos para as milongas, começa a ser importantíssimo entender as diferenças entre esses dois ambientes, em termos de todos os prismas culturais, para que não façamos uma salada ou uma confusão na cabeça dos alunos. Muitos alunos de tango, quando chegam a uma milonga em Buenos Aires, ou mesmo uma boa milonga no Brasil, que provavelmente é frequentada por pessoas que também frequentam Buenos Aires, logo se sentem excluídos do contexto. Sentem-se como peixes fora d'água. Sua dança nada tem a ver com aquela dança. Ele nunca escutou aquelas músicas. Aquelas vozes lhe são estranhas. Por isso, a grande importância de se entender o contexto milongueiro como uma cultura à parte. Por quê? Porque você, apesar de já ter escutado muito tango, muitas vezes você pode ter escutado músicas que estão fora do contexto da milonga. Uhum.
E aí, quando você vai numa milonga, você não vai ter tanta familiaridade com as músicas que estão tocando lá, com Sim. os cantores, com as letras. E às vezes até se a gente fosse falar de dança, a dança que rola nas milongas. Então, tudo isso faz parte de um contexto mais restrito, do contexto milongueiro. É outro ambiente cultural. São dois ambientes culturais. O ambiente cultural do tango é mais amplo, cabe tudo ali. Agora, o ambiente cultural da milonga cabe menos coisas. Uhum. Entendeu? Se a gente não toma cuidado com isso, a gente acaba, que nem eu falei outro dia, os nossos alunos, eles ficam aculturados, eles não pertencem àquela cultura. E aí, quando a gente vai querer expô-los a essa cultura, eles não se sentem à vontade, porque eles dançam um pouco diferente, o abraço deles é um pouco diferente, as músicas que eles conhecem é um pouco diferente. Por isso a gente tem que estudar esse contexto do que é um ambiente milongueiro, músicas, tipo de dança, tipo de abraço, tipo de tudo, para que a gente mostre, forme os nossos dançarinos e eles cheguem na milonga, e eles falam: Nossa, é a minha casa isso aqui.